Galerinha, e aí? Finalizaram a atividade de geografia? Muito bem, meus amores. Então agora vamos para o livro de história. Peguem aí o livro de vocês. Abram aí para mim na página 56. Ó, nós vamos introduzir, tá? Esse outro capítulo do livro, beleza? Vocês vão conhecer os bandeirantes, os vaqueiros, tá bom? Os bandeirantes, os vaqueiros e os tropeiros. Quem eram esses? O que eles faziam? Beleza? Então vamos lá na página 56. Olha só, a ocupação do espaço por meio do comércio. Lembra que a tia Pri falou que começou a surgir as primeiras vilas, né? E assim vai começando a surgir as cidades? Então vamos prestar atenção. O bandeirante e a busca por riquezas. As primeiras vilas e cidades do Brasil foram estabelecidas próximo ao litoral. Para ocupar o interior e expandir as fronteiras territoriais da colônia, eram realizadas expedições. E essas expedições, pois teve algumas que foram conhecidas como bandeiras. Sim, eram expedições que faziam o quê? Eles expandiam os territórios, buscando o quê? Riquezas. Riquezas nas nossas terras. Presta atenção. Durante cerca de 200 anos, grupos de colonos, paulistas, organizaram as bandeiras em direção ao interior. Olha só, com o objetivo também de capturar indígenas e encontrar ouro, prata e outras pedras preciosas. Seus integrantes receberam o nome de bandeirantes. Sim, então o que eles procuravam, Eles capturavam os indígenas, para ajudar, para trabalhar, tá bom? Nessas expedições territoriais, beleza? E o que eles procuravam? Ouro, pedras preciosas. Sim, turminha, continuando. Os colonos paulistas que integravam as bandeiras eram geralmente agricultores, pequenos comerciantes e aventureiros que participavam, tá? Que participavam das bandeiras. Havia um grande número de colonos mamelucos e poucos colonos europeus. Mas, tia Pri, um grande número de colonos mamelucos, o que é isso? Olha aqui no livro de vocês, turminha. Pessoa com ascendência indígena e europeia. Então, essas pessoas que faziam parte desses grupos. Algumas, dessas pessoas. Os indígenas capturados eram aprisionados e escravizados para trabalhar nas lavouras dos colonos, em serviços domésticos e nas próprias bandeiras como cozinheiros, caçadores e guias. Sem eles, portanto, não haveria expedições. Por que sem os indígenas eles não conseguiam expandir as terras brasileiras? Porque eram eles que conheciam a nossa terra, era ou não era? Vocês sabiam que além das raízes das plantas, poderia ter plantas que eram venenos? Sim, só que os indígenas, eles eram espertos, eles conheciam tudo. E sem eles, teria como ocorrer? Essa busca de riquezas? Não teria. Então, eles precisavam dos indígenas e escravizavam os indígenas. Olha que triste, turminha? E aí os indígenas, eles serviam de guias, de caçadores, de cozinheiros, olha o tanto de coisa. Eles sabiam diferenciar, olha aqui o que eu falei, ó. Eles sabiam diferenciar os frutos comestíveis dos venenosos e conheciam as ervas medicinais que serviam como remédios, Muito bem. Os bandeirantes também contavam com o apoio de aliados indígenas para ajudar na captura de povos inimigos. Sim, os bandeirantes costumavam parar para repousar em locais considerados seguros, que acabavam virando um ponto de parada e de descanso para outras expedições. Então, muito bem, turminha. Esse aqui, nós então conhecemos o quê? Os bandeirantes, beleza? Olha só, deixa eu ver aqui. Tia Pri trouxe para vocês uma figura para vocês verem como que eram as roupas deles. Olha só, eles andavam desse jeito, turminha. Olha as armas que eles tinham, as armas de fogo. Sim, eles andavam desse jeito. Olha aí para vocês verem. Lá no livro de vocês podem perceber, ó, que a roupa era bem parecida. Olha aqui, tá vendo?
Tá escrito aqui, representação atual de acampamento de bandeirantes. Então, eles faziam o acampamento deles para poder descansar, tá vendo aí? E aí eles ficavam em locais que eles consideravam o quê? Seguros. E teria como eles ficarem em locais desses? Teria como eles expandirem a terra, eles procurarem ouro sem os indígenas? Não. Porque quem conhecia as terras sempre foram os indígenas. Então, eles iam lá e escravizavam os indígenas para trabalhar. E para poder procurar essas terras, essas pedras preciosas. Vamos continuar. Os indígenas lutaram contra a escravidão e a perda de suas terras. Verdade? Lutaram, nunca desistiram. Em geral, esses confrontos resultaram no extermínio de grande número de indígenas e na escravização de outros. Infelizmente, né? A luta ainda não foi suficiente para poder acabar com a escravização dos indígenas. Infelizmente. Então, o que aconteceu? Muitos morreram. Verdade, turminha. As maiores consequências das bandeiras foram a descoberta de mina de ouro. Com essas expedições, tá? O que eles descobriram? Minas de ouro. Olha lá, bem aqui, ó. A expansão territorial da colônia e a escravização e morte de milhares de indígenas. Então, o que aconteceu? Qual foi a maior consequência? Eles descobriram minas de ouro e o que aconteceu mais? Morreu milhares de indígenas. É verdade, turminha. Além disso, as bandeiras abriam caminhos e clareiras nas matas. E em vários desses locais foram surgindo povoados, que mais tarde se tornaram vilas e cidades, como é o caso de Pirapora do Bom Jesus, no estado de São Paulo. Estão vendo aqui, ó, os indígenas? Estão vendo aqui? Eles andando, ó, e os bandeirantes atrás deles? Sim, eles eram prisioneiros, turminha. Eles eram considerados prisioneiros e trabalhavam para eles, ó. E aí, nesses territórios, né, que eles andavam, que eles abriam caminho, que andavam, eles começaram a fazer o quê? A formar as primeiras vilas. Beleza? Muito bem, continuando. Observe a pintura e leia a legenda para responder as questões. Olha só o que está falando. Combate aos botocudos. Litografia de Jean Baptiste Debret. A pintura mostra um conflito entre bandeirantes e indígenas. Olha lá o conflito, turminha. Olha as armas que os bandeirantes tinham. Tinha chance dos indígenas conseguirem fugir? Pouquíssimos, tá vendo aí? E aí o que acontecia? Eles teriam que trabalhar para os bandeirantes. Para os colonos, os bandeirantes, tá bom? Qual acontecimento é apresentado nessa figura aqui? O que está acontecendo aqui? Olha o que está falando na legenda. Um conflito entre bandeirantes e indígenas. Está acontecendo um conflito. Olha a letra B. Quais eram os objetivos das bandeiras? O que eles queriam? Qual era o objetivo deles que a tia Pri falou? O que eles queriam? Eles estavam em busca de ouro, pedras preciosas. Lembram que a tia Pri falou? Esses eram os objetivos deles, ó, tá? Eles queriam descobrir minas de ouro, eles queriam o quê? Pedras preciosas, muito bem. Quem eram os bandeirantes? Quem eram os bandeirantes, turminha? Eram pequenos grupos de colonos, lembra que a tia Pri falou? Olha o que eu coloquei aqui, ó. Bandeirantes eram grupos de colonos, pequenos comerciantes e aventureiros. O que eles queriam, esses grupos? O que os comerciantes queriam? O que os aventureiros queriam? Eles queriam o quê? Buscar pedras preciosas, né? Descobrir as minas de ouro. Beleza? Então, esse é o objetivo dos bandeirantes. Olha aqui os bandeirantes. Vou colocar ele aqui no mural. Esses eram o objetivo dos bandeirantes. E aí, o que eles faziam? Escravizaram, como sempre, os indígenas. Triste, né? Eles escravizaram os indígenas. Então, muito bem. Essas três questões aqui da número 1, eu preciso que vocês respondam no caderno, tá bom? Responda aí no caderno para mim. Então, vamos conhecer agora os tropeiros. Nós conhecemos os bandeirantes, agora vamos conhecer os tropeiros. Quem eram os tropeiros? Vamos lá fazer a leitura? Faça a leitura com a tia Pri, hein? Há cerca de 300 anos, as regiões de mineração de ouro e de pedras preciosas
começaram a ser exploradas e ocupadas. Entretanto, nesses lugares não havia produção suficiente de alimentos, de roupas, nem de ferramentas de trabalho para a população. Aí, olha só, para abastecer essas regiões, havia quem? Os tropeiros. Sim, havia os tropeiros. Eram grupos formados por homens livres e também escravizados. O que eles faziam? Eles transportavam no lombo, ó. No lombo de quem? De burros. O que eles transportavam? Mercadorias. Presta atenção aqui, olha só. Eles transportavam no lombo de mulas e burros as mercadorias produzidas em outras partes da colônia até a região das minas. Porque o que aconteceu? Eles começavam a descobrir o local das minas, né? E aí eles ficavam por lá. Só que lá não tinha mercadoria suficiente para eles se alimentarem, para eles se vestirem. E aí o que aconteceu? Vieram quem? Os tropeiros. Olha os tropeiros, turminha. Os tropeiros viajavam dias e dias e dias e dias e noites para poder levar o quê? Mercadoria. Olha aí as mercadorias. Carregava onde? No lombo, ó, dos animais. Olha que tristeza. Esses animais cansavam, ó. Cansavam e viajavam por dias para poder levar os alimentos. Levar mercadorias, roupa. Isso mesmo. Então, esses eram os tropeiros. Vou colocar aqui também. Vou colocar bem aqui, ó. Vou ler para vocês, porque a tia Cri colocou um resumo aqui, ó. Tropeiros eram grupos formados por homens livres e escravizados que transportavam mercadorias no lombo de mulas e burros. Esses eram os tropeiros. Beleza? Vamos continuar. Uma das rotas mais utilizadas pelos tropeiros era o caminho de Viamão, que fazia parte de fazenda de gado da atual cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, em direção à atual cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. Gente, imagina, carregando essas mercadorias, ó, no lombo dos animais. Desse jeito, numa distância tão grande dessa, turminha. Os tropeiros faziam isso. Chegando a esse local, as mercadorias eram negociadas e novas tropas eram formadas para transportar produtos até a região de Minas. Sim, de lá partiam outras tropas que levavam ouro e pedras preciosas até os centros comerciais próximos aos portos de exportação. Olha a figura aqui, ó, caravana de mercadorias indo a Tijuca. Olha só, era assim, ó. Tá vendo? Eles andavam de muitos, tá vendo aí? De muitos transportando as mercadorias, tá vendo? Os pousos eram locais de descanso dos tropeiros e ficavam próximo de rios, onde existisse pasto para poder alimentar os animais, as mulas e os burros, porque eles precisavam se alimentar. Então, quando eles paravam para repousar, para o seu descanso, eles sempre paravam próximos de rios, senão os animais não conseguiam, continuar a viagem. Muitas vezes os tropeiros permaneciam nos locais de pouso por até 6 meses. Sério. Eles paravam no repouso deles, o pouso, e ficavam durante até 6 meses para poder descansar. Sim, e aí o que acontecia? Olha só. Por isso, nesses lugares, desenvolveram as feiras e vilarejos, que mais tarde deram origem às cidades. Isso mesmo, então os tropeiros, eles andavam, né? Eles andavam com essas mulas, carregando, tá vendo aqui? Carregando as mercadorias, e até que formavam, às vezes eles pegavam e paravam o pouso deles, né? Para repousar, durante muito tempo eles ficavam parados, durante até 6 meses. Eles paravam até 6 meses para poder repousar. Beleza, turminha? Então, esses eram os tropeiros. Agora nós vamos conhecer quem? Os vaqueiros. Quem eram os vaqueiros, turminha? Vamos conhecer? Pega aí o livro, continuando a leitura. Olha só o que eu coloquei aqui, ó. Vaqueiros percorriam distâncias entre as fazendas de gado e os engenhos. Vamos conhecer um pouco sobre os vaqueiros? Presta atenção. Os vaqueiros.
Os primeiros rebanhos de gado que se desenvolveram na atual região nordeste do Brasil geralmente ficavam próximos às plantações de cana-do-açúcar, no litoral. Como o gado ficava solto, era comum os bois entrarem nas plantações e destruírem as plantações. Presta atenção. Para manter os bois longe das plantações, eles foram levados ao interior, onde foram instaladas fazendas de gado. A grande maioria dessas fazendas era estabelecida em regiões próximas a rios. Sempre, né? Lembra dos tropeiros que quando eles paravam próximo dos rios? Muito bem. Agora olha só os vaqueiros, tá? Deixa eu ver onde parei. Opa, voltando aqui. Vamos lá. A grande maioria dessas fazendas era estabelecida em regiões próximas a rios. O Vale do Rio São Francisco, por exemplo, foi ocupado por causa da expansão da pecuária. Lembra da pecuária que nós estudamos em geografia? Muito bem. Para comercializar os animais, a venda dos animais, os vaqueiros percorriam distâncias enormes entre fazendas de gado e os engenhos. Com o tempo, eles foram abrindo diversas rotas entre o litoral e o sertão. Durante o trajeto, os vaqueiros paravam para descansar com as tropas e se alimentar, igual os tropeiros faziam, tá bom? Só que os tropeiros, eles carregavam o quê? Eles carregavam alimentos e mercadorias, lembram? E até mesmo o que eles carregavam? Ouro, né? As pedras preciosas. Os vaqueiros não, eles transportavam quem? Os gados. Presta atenção. Durante o trajeto, os vaqueiros paravam para descansar com as tropas e se alimentar. Nesses pontos de descanso, casas pequenas e ranchos foram construídos. Então, eles paravam no descanso deles e construíam pequenas casas, tá bom? E povoados. Com o passar do tempo, os povoados foram atraindo um número cada vez maior de pessoas. E muitos deles se tornaram vilas. Mais tarde, essas vilas foram dando origem às cidades. Então, olha só, tá vendo aqui as vacas? Olha a ilustração mostrando um vaqueiro aqui. Tia Pri, você trouxe os vaqueiros? Trouxe. Olha só. Vou mostrar para vocês os vaqueiros, tá bom? Presta atenção. Então, diferente dos tropeiros, os vaqueiros, eles transportavam o quê? O gado, tá bom? Eles transportavam o gado. E aí eles paravam para descansar, igual os tropeiros paravam, né? Eles paravam para descansar e aí começavam a surgir o quê? As pequenas vilas. Beleza? Olha aí os vaqueiros, turminha, como eles andavam. Olha o chapéuzinho deles, turminha. Eles andavam no cavalo e transportavam o gado. Sim, isso mesmo. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar eles aqui. Então, a tia Pri colocou aqui, ó. Vaqueiros percorriam distâncias entre as fazendas de gado e os engenhos. Beleza? Então, a tia Pri apresentou para vocês os bandeirantes, os tropeiros e os vaqueiros. Então, olha só. Na pergunta número 2 aqui sobre os tropeiros está assim: qual foi a importância dos tropeiros para o desenvolvimento de algumas cidades? Qual foi a importância, turminha, para o desenvolvimento? Porque foi a partir dos tropeiros, turminha, que começou a criar o quê? A criar as feiras. Lembra disso que a tia Pri leu para vocês aí, turminha? Olha só. Olha só, nos lugares de pouso, lembra que eu falei para vocês que nos lugares onde eles paravam, né, para descansar, para repousar, eles começaram a desenvolver as feiras e os vilarejos. Então, vocês podem colocar aí, ó, qual foi a importância dos tropeiros para o desenvolvimento das cidades, né? Porque no lugar onde eles paravam para repousar, eles começaram, né, a fundar as primeiras feiras, né, e os vilarejos. Beleza? Agora aqui na questão número 3 sobre os vaqueiros, está perguntando assim: quais foram as consequências do deslocamento dos rebanhos de bois para o interior? O que acontecia, né, quando os vaqueiros transportavam, né, o gado, os bois para o interior? Quais foram as consequências? Quem sabe me dizer, turminha? Foi surgindo o quê? A formação de pequenos povoados.
Beleza? Só que aí vocês vão refazer a leitura, porque quem leu o texto foi a tia Pri, né? Eu li para poder explicar para vocês sobre cada um deles, tá? Só que agora quem vai fazer a leitura são vocês. Então vamos relembrar aqui. Essa atividade 1 é para ser feita no caderno, cabeçalho, faça um cabeçalho bonitinho. E essas duas aqui vocês podem responder no livro. Combinado? Que a tia Pri vai fazer correção. Beleza, turminha? Muito bem. Se vocês tiverem curiosidade de abrir na internet, vocês vão lá na internet e colocam assim, bandeirantes. Coloca lá nas imagens para vocês verem como é que eram os bandeirantes. Olha só que interessante as roupas deles, olha só. Esses bandeirantes aqui, ó, colocou os indígenas para trabalhar. Porque sem os indígenas eles conseguiam abrir os territórios para descobrir as minas? Não conseguiam, né? E aí, ó, vocês vão abrir também a internet e vão colocar lá, ó, tropeiros. Quando vocês colocarem tropeiros, vai aparecer eles, ó, com as mulas, com os burros, carregando as mercadorias, até ouros. Depois que pesquisar sobre os bandeirantes e os tropeiros, vocês coloquem lá, vaqueiros. Vai aparecer os vaqueiros. Olha como é que eles andavam, os vaqueiros. E aí eles iam no cavalo e eles iam transportando o quê? Os bois. Eles iam transportando os bois, né? Porque dependendo do local onde estavam, os bois faziam o quê? Destruíam as plantações. Tá bom, turminha? Então a tia Pri vai ficando por aqui. Eu preciso que vocês façam essas atividades de geografia e de história de hoje, tá bom? Porque a tia Pri vai corrigir no nosso próximo encontro. Combinado? Então eu vou ficando por aqui. Vou deixando um beijo pra vocês. E vou deixando também, ó, um abraço bem gostoso. Um abraço bem gostoso da tia Pri pra cada um de vocês, tá bom, meus amores? Tia Pri está com muitas saudades e eu estou amando as nossas reuniões, as nossas aulinhas online, porque dá para tirar dúvidas e dá para fazer as correções das tarefinhas, tá bom, meus amores? Um beijo e tchau, turminha!